Pastor Kaiser! Que legal, Pastor Kaiser, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado por recebê-lo aqui. Você hoje chegou de uma viagem com a voz daquele jeito. Cansadaço, voz da meia fraca. É voz de pregador, é garganta de pregador, não é isso? Com certeza, com certeza. Vai pro frio, vai pro calor, vai pro frio, vai pro calor. É avião e metrô, é trem, é ônibus, é carro, e lugar quente, frio, é complicado. É complicado. Mas temos que fazer a obra do Senhor, né? Não tem Amém, jeito. isso mesmo. Você nasceu num lar cristão, pastor? Minha família é o seguinte, meus avós, pro lado da minha mãe, eles são muito crentes. E pro lado do meu pai, não. Então, meu pai, ele nunca proibiu a gente de ir para a igreja. Então, eu fui criado numa família que, todo domingo, meu pai queria que a gente fosse para a igreja. Ainda dava o dízimo para minha mãe entregar, mas ele não ia. Ainda falava assim, olha, Irene, esse negócio de dízimo dá certo. E meu pai é um homem muito próspero. Minha mãe faleceu em dezembro, mas eu fui criado assim, experimentando muito poder de Deus. Meu pai levava a gente para o sítio, e saía de lá às 5 horas da tarde, deixava ele na porta da igreja. E há 15 anos atrás, meu pai converteu. Hoje ele tem 80 anos e crente também. Mas foi assim que eu vivi. Então, nunca teve esse problema com meu pai, com minha mãe. Ele sempre falou, olha, eu não sou crente, mas eu quero que você cria os meninos na igreja. Que maravilha. Então, eu fui consagrado ao Senhor quando recém-nascido. Fui curado com 7 anos de uma dor de cabeça que eu tinha. Com 9 anos eu caidava, um pedaço de pau entrou aqui, varou do outro lado, tem que amputar a perna. Deus me curou. Então eu tive uma vida bacana. Milagres, assim, já experiências com Deus desde cedo. Muitos milagres. Quando o Rex Hamba veio aqui, Rex Hamba. Tinha 10 anos. Então minha perna ficou 9 meses assim, inflamada, né, inflamando o osso também. E eu disse para minha mãe, nós vamos lá na conferência do missionário? Ela falou, olha, nós vamos. Eu falei, olha, nós vamos lá que Deus vai me curar. Eu tinha diabetes também. Meu Deus! Eu fui, um mês depois, fez o exame, tinha curado a diabetes. Não sei se o nome é osteomielite, não sei se o nome inflama os ossos. E cicatrizou, sarou, nunca eu tive nada. Que maravilha, rapaz! Nada, é bênção de Deus. Esse nosso Jesus cura mesmo. Com força. Casa, e o chamado para a obra? Quando você sentiu, assim, primeira vez, Deus dizendo, eu estou te separando para fazer algo só para mim? Foi muito novo, porque meu pai não era crente, minha mãe era. Então eles fizeram um combinado. Olha, você pode ir na igreja, mas desde que quando eu chegar em casa, você tem que estar em casa. Então, assim, embora batista, eu fui criado muito indo na Deus é Amor, quadrangular, porque tinham cultos durante o dia. E eu tinha mais ou menos 4 anos e meio, 5 de idade. Numa tarde, minha mãe fazendo uma campanha para o meu pai. E homem fica de um lado, mulher do outro. Eu era muito pequeno, sou pequeno. Eu estava com a minha mãe e o pastor estava pregando e uma voz falando no meu coração. Um dia você vai ser pastor e você vai estar lá na frente pregando. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Uns quase 5, 4 para 5. Meu Jesus, muito novinho. E eu falei com minha mãe, olha, uma voz falou no meu coração que eu vou ser pastor e vou estar lá na frente. E mãe, né? Guardou aquilo no coração. E eu cresci, eu passei minha adolescência, eu cresci. Embora eu estudei, né? Meu pai é engenheiro e meu irmão é nessa área. Minha família, todo mundo estudou. Eu cresci com 17 anos, eu já era desenhista projetista. E quando eu fiz 18 anos, meu pai falou, então agora você vai para a faculdade fazer engenharia. Eu falei, eu não vou, eu vou para o seminário. Porque eu cresci para ser pastor, né? Eu cresci para ser pastor. Isso não gerou uma crise com ele? Não teve? Gerou. Eu entrei com 20 anos no seminário, porque ficou 2 anos, né? Naquela luta. Ixi, meu pai muito bravo, né? Muito inteligente. E começou a falar um monte de coisas sobre a questão de pastor, de igreja, e não da fé, mas da questão. Pai é muito inteligente, muito próspero. E eu falei com ele, eu não vou fazer. Eu vou fazer o seminário porque eu cresci para ser pastor. Até que depois de uns 19 anos e meio, e a gente ficou bem ruim o relacionamento, né? E ele um dia, eu estava dentro do quarto, ele entrou e falou, olha, para você não fazer nada, vai lá e faz esse negócio que você quer e vê quanto que é que eu vou pagar.
E aí foi que eu comecei, então, entrei para a faculdade teológica e já comecei na obra do Senhor. E adolescentes, jovens, juventude, sempre foi sua praia? Toda a vida, assim, eu fui um adolescente, um jovem, assim, muito líder. E eu cresci ouvindo meu pai falando, Carlos, você é muito líder. Você influencia muitas pessoas. Toma cuidado com o que você fala. Eu nunca tive dificuldade, assim, com estar em grupo de amigos, e eles fumando, bebendo, e eu ia jogar bola, sempre joguei bola, e eles fumavam, maconha, o que fosse. Nunca tive dificuldade, assim, eu nunca fui influenciado. Pelo contrário, eu sempre influenciei. E eu cresci ouvindo meu pai falando, Carlos, você é líder, olha, você vai ser um grande líder. Meu pai, ele sempre foi um grande líder. Foi um exemplo de líder, de um homem assim, que prosperou, estudou muito. Então, assim, na minha adolescência, eu pratiquei muito esporte. Minha adolescência foi igreja e esporte, igreja e esporte. Muito esporte no sítio. Joguei bola, campo, futebol de salão. Sempre pratiquei ping-pong, eu gostava muito. Então, sempre foi muito fácil meu diálogo, assim, eu me aproximar de jovens, de adolescentes. Então, isso foi algo natural, foi algo assim que eu fui procurando alguma coisa para fazer, foi algo que... Surgiu? Natural, a coisa foi... Eu creio que ministério é assim, uma coisa que a gente nasce com uma unção que define uma função. Exato. Você nasceu porque você nasceu. Você nasceu para aquilo que você nasceu, então não adianta. Fugir daquilo. Não adianta. Mas que bonito isso. Rapaz, Deus não desanima então. Ele continua sonhando com a gente naquela posição. Forma nenhuma Deus vai desanimar. Porque Deus, ninguém consegue esgotar Deus, né? Por isso ele é Deus. Que legal. Então ele vai colocar pessoas, situações, vai usar às vezes até o erro, para levar você entender que o melhor lugar para você estar é no centro da vontade dele. A minha história no ministério começou em Lagoinha, 88, quando, por causa dessa situação com meu pai, eu tinha uns 19 anos, umas primas me convidaram para o acampamento, eu fui. E o pastor Jonas, então, ele fez o apelo e falou, olha, dia 3/3 de 87, dia 4/3 de 87, 11h30 da manhã, 15 para meio-dia, fez um apelo, falando que quem tivesse frio com o Senhor, quisesse realmente assumir o chamado. Então eu fui na frente, eu falei, Senhor, eu quero o chamado, eu quero. Então eu comecei então, por causa dessas primas, comecei a frequentar em Lagoinha. E no final de 87 foi quando meu pai falou comigo, para mim não fazer nada, então vai e faz. Em 88 então, eu comecei como obreiro de Lagoinha. Eu namorava a Suzy, e a Suzy tinha 17 anos e eu tinha, então, 20. Eu comecei. Nós começamos, então, a trabalhar com os juniores. E Deus foi dando muita graça, a gente fazia muita caminhada para macacos e muito esporte. E a coisa foi crescendo, depois esses juniores viraram adolescentes e ficou complicado, então montei uma liderança, treinei, deixei alguém liderando os juniores. Então, resumindo, né, eu comecei a trabalhar com os adolescentes. O Pablo tinha 8 anos, tocava baixo, baixo era maior do que ele. Então, nós começamos a trabalhar com esses adolescentes e durante esses 20 anos a gente foi muito intenso. Era assim, eu cheguei a ter um culto sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. E o encontrão na quarta-feira. Era muito intenso, era a nossa vida. Ali eu criei minhas filhas ali a Suzy foi grávida para acampamento, passando mal, vomitando. Mas eu sempre disse para eles que eu tinha um chamado para ir para as nações. E eu trabalhava com eles como se eu nunca fosse, mas um dia eu iria. Uhum. Então eu fui preparando líderes e nesses anos nós consagramos vários pastores, estão na Lagoinha, estão em outras igrejas, estão em Ministério da Lagoinha, em outras igrejas, em outros países, pastores, missionários. E quando eu completei 18 anos que eu estava liderando, começou a vir uma inquietação. Deus é assim. Começou a pôr uma inquietação. Olha, está chegando o tempo, eu vou te levar. E aí eu tive uma conversa com o Gustavo e ele falou então, você tem vontade de ir para o campo missionário?
E eu trabalho com os adolescentes, e eu falei com ele, olha, ô, Gustavo, eu toda a vida disse para eles que eu estava trabalhando para, como se eu nunca fosse, mas um dia eu iria. E aí, então, eu comecei a me preparar. Porque falar de ir para a obra missionária, mas nunca você começar a se preparar, não existe. Então eu comecei, eu fiz o mestrado em missiologia no SEM e fiquei 3 meses na AMEM, porque nós vamos enviar pela Lagoinha e pela AMEM. Então nós começamos assim, nos preparar e já avisar, né? O pessoal, e já começou aquele choreiro, que você vai embora, que você vai embora, você vai embora. Já preparar aqueles que iriam estar, como Wagner, o Bruno, o Daniel, eles iriam ficar, né, para assumir lá os adolescentes. E nesses 2 anos aconteceu assim, algo muito interessante, porque Deus às vezes ele espera uma atitude em nós para tomar uma atitude a nosso favor. Então, no momento que nós falamos assim, nós vamos começar a treinar e nos preparar, e começamos então a preparar a nossa equipe, as portas começaram a abrir. As pessoas começaram a entender, mas aí começou 1, 2, 3 me procurar, amigos, e falar, olha, guys, você está ficando doido. Isso aí não está certo. Você vai jogar toda a sua história. Eu sempre respondi a mesma coisa. Louco é ficar fora da vontade de Deus. Louco é ficar fora da vontade de Deus. Eu ficar aqui e Deus quer que eu esteja lá. E muitos vieram falando, olha, você tem que pensar na sua família, você tem que pensar nisso. Aquela conversa que você sabe, que todos nós sabemos. Por um lado é aquele carinho, por outro lado é falta de entender o chamado, falta de entender que quando Deus falou, se você não for, começa aquela doencinha chamada frustração, que é a distância da onde você está e da onde que é. Deus quer te pôr. Isso. Então a gente administrou durante esses 2 anos até a gente sair em dezembro de 2008. A gente teve que ouvir muita coisa, mas a convicção era muito forte. Tem umas imagens, inclusive, enquanto você pode ir falando e mostrando pra gente, tem umas imagens lá da África. Passa pra gente aí, produção, o que é isso aí? O que está aparecendo? Vai mostrando pra gente, porque foram 4 anos que vocês ficaram ali, não foi? 3 anos e 3 meses. 3 anos e 3 meses. Olha ali. Pode ir comentando, pode ir falando o que é isso aí que está aparecendo, cara. Não, esse são, esse já são os Gideões Jovens já. Já é o culto hoje. Já cuidando da galera que está aqui mesmo, da oração, não é isso mesmo? Olha que legal. Os Gideões Jovens, Deus colocou no meu coração algo muito forte quando eu cheguei, de levantar uma geração de jovens que acredita que pode viver em santidade. Porque o jovem hoje, ele não acredita que ele pode viver em santidade, que ele dá conta de viver. Então eu tenho ido no Brasil e no mundo e desafiando os jovens a viver em santidade. Pode viver sem pecar, sem fazer... ficar completamente dominado pelo pecado. Ele pode namorar sem pecar, ele pode estudar na faculdade sem pecar. Então ele pode sim viver, é possível viver em santidade na juventude. Então nós temos levantado essa bandeira que é possível o jovem viver em santidade. Glória a Deus. Né? Então essa é a missão dos Gideões Jovens. Viver em santidade e inspirar outros a viver em santidade, né? Eu quero fazer para o Kaiser agora a última pergunta, a pergunta mais louca. Pastor Kaiser, nunca é tarde para quê? Nunca é tarde para quê? Para viver os sonhos de Deus na sua vida. Nunca é tarde. Porque Deus não desiste desses sonhos. Então, na hora que você fala, eu quero, nunca é tarde, é agora. Glória a Deus. É um louco por Jesus que tem tanta loucura para falar que a gente teria que ter 2 horas de entrevista para falar de adolescentes, de África, das loucuras com a família, pela família e as suas loucuras pessoais com o Senhor. Foi muito legal te entrevistar, mas antes da gente despedir, quero que você fale um site, uma forma de contato para o pessoal poder te levar e você dar palestra, ministrar para o pessoal. Tem um site, um telefone? Tem, o Twitter é @pastorkaiser e minha fanpage é Kaiser Vasconcelos.